Olá, hoje nós vamos ter uma aula de história. Nós iremos falar sobre as cruzadas no período do feudalismo e a crise e a queda do feudalismo. Nesse contexto, nós vamos falar sobre a queda e a crise do feudalismo, ou seja, a Baixa Idade Média. Vamos dar uma retomada, falar, revisar sobre o que foram as cruzadas, que foram expedições de caráter militar, organizada pela Igreja para combater o inimigo do cristianismo e libertarem a Terra Santa, Jerusalém, das mãos dos infiéis. Foram 9 cruzadas, durou desde os fins do século XI até os meados do século XIII. Os adeptos soldados de Cristo eram identificados pelo símbolo da cruz, bordado em suas vestes, por isso a expedição foram chamadas de cruzadas. Aqui nós temos as causas, das cruzadas, e que foram ordens militares, e onde teve causa religiosa, causa econômica, causa política e causa social. Com o decorrer das cruzadas, no decorrer da história das cruzadas, ou quais foram as consequências dessas cruzadas? A crise do sistema feudal com o enfraquecimento dos senhores, que se endividaram por montar exército e perderam camponeses, despovoamento das terras do norte da Europa, criação de rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo, revigoramento do comércio entre Oriente e Ocidente, e a chegada das especiarias do Oriente na Europa, o estabelecimento de contatos culturais entre a Europa e o Oriente. As cruzadas contribuíram para a abertura e a recuperação de estradas. Houve algumas transformações no século XIII ao século XIV, pessoas saíam do campo para as cidades, porque começou a surgir o comércio, gradativamente centralização do poder, deixou de ser aquela parte descentralizada do feudalismo, o comércio renasceu, as cidades renasceram, a população sofria com doenças, fomes e guerras também consequentemente. Então vamos falar um pouquinho do surgimento do renascimento comercial. Com as cruzadas veio o início das cidades que eram locais, onde os camponeses trocavam suas colheitas por produtos artesanais. Com o aumento populacional e a chegada das especiarias do Oriente, o comércio monetário se fortaleceu e vai surgir a burguesia, que são os comerciantes. O renascimento comercial surgiu nas cidades com os artesãos de um mesmo ofício, formava associações, corporações de ofício. Corporações essas que protegiam os artesãos de uma cidade da concorrência da outra. Trouxeram também algumas transformações, inovações tecnológicas, como a charrua pesada, a cangalha, rotação trienal de culturas, moinho de vento e água. Uma das técnicas mais usadas foi a charrua pesada, onde havia um arado de ferro que possibilitava escavar solos mais resistentes e com uma maior profundidade, aumentando assim a produção agrícola. As transformações ajudaram nos moinhos acionados por rodas d'água ou por cataventos que foram aprimorados e tiveram seu uso amplamente difundido. As mudanças no feudalismo no século XI. Então houve algumas melhorias e avanços técnicos, como o arado de ferro, a cangalha, o moinho, rotação de culturas, aumento da produtividade agrícola, crescimento demográfico, que as pessoas saíam dos campos e vinham para as cidades. Então, houve o surgimento, o renascimento comercial e o renascimento urbano através das cruzadas que não obtiveram sucesso. A crise no século XIV. Então, houve guerras, doenças, aumento na cobrança de tributos, levaram ao surgimento de violentas revoltas no campo e nas cidades. Também houve a Guerra dos 100 Anos, que ocorreu de 1337 a 1453, que destruiu os campos cultivados e aumentou a fome, especialmente nos territórios da atual França. Uma das causadoras também da crise do feudalismo foi a doença chamada peste negra,
aonde foi contraído através da pulga do rato, e sem infraestrutura as cidades estavam crescendo desordenadamente, então isso ajudou a proliferar mais o contágio. Aqui temos um pouquinho mais dos detalhes da peste negra, os sintomas, né, também chamados de peste bubônica: calafrios, febre, indisposição, dor de cabeça, dor muscular, convulsões, né, glândulas linfáticas dolorosa. A dor podia ocorrer na área antes do inchaço aparecer até. Infelizmente, a peste negra ela dizimou um terço da população. E isso fez com que tivesse uma escassez de camponeses, né? Famintos, cansados e sem proteção dos senhores, os camponeses deram início em 1358 às jaqueries, revoltas que ocorreram nas regiões francesas de Picardia e da Provença e nas áreas em torno de Paris. A expressão jaquerie deriva de Jacques Boer, equivalente ao João Ninguém em português, apelido que os nobres deram aos camponeses para ridicularizá-los, né? Foi um dos líderes das causas dos camponeses, Jacques. Houve várias lutas dos camponeses na Inglaterra no século XIV, também ocorreram revoltas camponesas também. Um dos principais líderes dos revoltosos era um soldado que tinha combatido nos territórios franceses. Ele liderou um grupo de 10.000 camponeses que foram a Londres em 1381 exigir uma audiência com o rei, pois se opunham a pagar o imposto exigido com a finalidade de financiar a Guerra dos 100 Anos. Então, esse grupo sofreu a oposição da igreja e dos nobres. Os manifestantes acabaram matando um bispo e queimando um grande castelo. Então, o líder, Wat Tyler, foi morto pelo prefeito de Londres e a revolta fracassou. As lutas dos camponeses, a principal motivação dos Jacques, a exploração a que estavam submetidos. Os rebeldes queimaram castelos e assassinaram os senhores. Apesar de toda a mobilização popular, a revolta foi reprimida e mais de 20.000 camponeses foram massacrados pelo exército dos reis e seus aliados. Então a gente tem aqui a crise do feudalismo, né, do século XIV, os fatores da crise do século XIV. A crise agrária, né, pela questão do falecimento de vários camponeses, não tem mão de obra, né? A crise econômica, também pela queda da produção agrícola, aumento dos preços dos alimentos, e a crise social, que foi por conta da doença, a falta de higiene, das guerras, das cruzadas, a baixa taxa de natalidade, a alta taxa de mortalidade da peste negra e também as revoltas, que houve também as mortes. As mudanças sociais na Baixa Idade Média. O clero perdeu toda a parte dos seus poderes, pois estava menos ligado à aristocracia. E as leis de Deus passaram a ser questionadas a partir da hora que as cruzadas não obtiveram sucesso. Perdeu terras e influência. A nobreza, em razão dos problemas econômicos, a aristocracia teve seu poder diminuído. Muitos nobres perderam suas terras e tiveram de se deslocar para as cidades ou para as cortes reais. Outros procuravam casar as filhas com burgueses ricos. Os camponeses, depois da peste, das revoltas e do declínio demográfico, muitos conseguiram suas próprias terras e se livraram da servidão. Outros migraram para as cidades, tornando-se trabalhadores livres. A burguesia cresceu. Em geral, o grupo mais favorecido foi, apesar das dificuldades, muitos burgueses compraram terras dos nobres e passaram a participar e influenciar cada vez mais do governo das cidades e da administração real. Burguesia que deriva de comerciantes. Bom, a gente falou do feudalismo desde o apogeu do feudalismo até o fim do feudalismo, né? Terminando assim a Idade Média, né? Passando por um outro surgimento, saindo do teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, passando para o antropocentrismo, que nós vamos ver em breve, com o renascimento cultural, que é o homem na figura central. Então, até a próxima aula, espero que tenham gostado, e eu vou passar algumas atividadezinhas.